Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o meu programa Caminho do Equilíbrio. E hoje eu estou trazendo a fisioterapeuta integrativa, a Anne Reis. Tudo bem, Anne? Tudo ótimo, Agradeço por você estar aqui. muito bom, é muito prazer eu estar aqui, né, falando um pouco dessa área, né, da fisioterapia integrativa e que vem se expandindo demais e muita gente não conhece, né, Rose? Com certeza, por isso que eu convidei você, né? Porque esta nova fisioterapia integrativa, como você está falando, ela é nova agora, né? E como surgiu essa nova fisioterapia integrativa? Assim, na verdade ela não é tão nova, né? Então, assim, ela vem da medicina integrativa. Então, se o termo fisioterapia integrativa, o que que significa, né? Significa que nós profissionais temos agora uma necessidade de quê? De olhar as pessoas, nossos clientes, de forma integral. Então, por exemplo, o fisioterapeuta no passado era um fisioterapeuta que olhava mais para o físico, fazia reabilitação e cuidava do aspecto físico. E agora, né, a gente, com tudo que acontece, a gente assim vê o ser humano de uma forma mais expandida, né? O ser humano é muito complexo. Então, a gente, com várias técnicas que a gente tem no mercado hoje, Rose, a gente consegue trabalhar a parte mental, a parte emocional, a parte hereditária, né? A parte do ambiente da pessoa e a parte física também. Então, por isso que é o termo medicina integrativa, porque a gente engloba todos os aspectos do ser humano com uma visão integrada e existem várias técnicas que a gente pode acessar o corpo para poder fazer este trabalho. Às vezes a pessoa tem uma dor, por exemplo, ela chega no meu consultório e ela quer trabalhar o músculo. E aí, no mapeamento dentro dessas técnicas, eu vejo que o problema às vezes é o quê? Toxinas. Então, ela Anne, precisa então, desintoxicar. você comentou que os pacientes, eles chegam no seu consultório e eles querem trabalhar o joelho. Vamos supor, e se não for o joelho o problema, tem isso? Tem, nossa, o caso, né? O que eu mais tenho no meu consultório são os clientes que chegam com problema, por quê? Porque ele não conseguiu o tratamento, não resolve nunca aquela dor, né? Então, a gente vai mapear no corpo da pessoa para saber qual a causa. Então, o meu objetivo do meu trabalho é descobrir a causa. E, Rose, já tem pesquisas que falam que 80%, até mais, das nossas doenças e dores é por conta do nosso emocional. Então, aquela dor que ela está sentindo são as memórias do passado, coisas que estão ali dentro, coisas que ela nem sabe, né, que está simplesmente dando um sinal. Que interessante, né? Eu falo que uma dor ou um problema que a gente tem é o nosso corpo tentando criar uma nova biologia. Né? O corpo fala. O corpo fala, só que como a gente não entende, e aí ele grita. Pois é. Então, a gente tem que descobrir a causa. E, às vezes, a causa não está no local. Está em outro órgão, né? Sim. Então, um dos métodos que eu trabalho é baseado na embriologia. O que é embriologia? É o estudo dos tecidos quando a gente está se formando na barriga da nossa mãe. Então, uma coisa vai se transformando na outra. Isso então é fato. A mãe, ela pode gerar algo para a criança em seu ventre. Sim, sim, também. Mas assim, o fato de eu falar, a dor está em outro local, por exemplo, eu atendo no meu consultório muitos casos de alergia. Isso tem bastante. E aí eu vou explicar para você sobre isso que você está me perguntando, que é muito interessante. Então, por exemplo, na primeira semana de gestação, já é formado todo o sistema nervoso nosso. Sim. E aí essas células vão se transformar no quê? Na nossa pele. Interessante. Então, não é à toa que tem aquela expressão, nervos à flor da pele. Então, quando você está estressado, né,
você pode ter alguma coisa na pele. E aí a terceira semana de geração, quem é mãe sabe, geralmente é onde você descobre que você está grávida, não é? Sim. E aí quem não fica nervoso, quem não fica ansioso? Vai passando tudo para a criança. Então muitos traumas que eu encontro vêm desta fase. E aí o que a gente tem que fazer? Ajudar o corpo a liberar isso. E às vezes a pessoa nem sabe que ela tem. Então por isso que não consegue tratar a alergia. Então às vezes vem sim da ansiedade da mãe, porque que mãe que não fica ansiosa, né, durante a gravidez? Sim, Muitas sim. têm muitos problemas. Então tudo isso a criança já está recebendo, porque ela está em formação. Então, Anny, como que você descobriu, como começou tudo isso? Eu me formei em 2004. Você é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta. E aí, quando eu fui trabalhar em clínicas de fisioterapia, eu sentia que meus clientes tinham uma parte muito emocional que atrapalhava, né? E aí, às vezes, a gente não sabia como lidar. Então, se ele estava pior emocionalmente, a dor era muito pior. E aí, depois disso, eu fui fazer curso de Pilates. Na época, né, que foi a época que estourou o Pilates, lá por causa da Madonna, não sei se vocês lembram, a Madonna, né? A febre. E aí o Pilates virou uma febre e eu comecei a usar o Pilates como reabilitação. E aí o que eu via, né, que os meus clientes, só de melhorar a postura deles, o emocional melhorava. Só a postura? Só a postura. E aí eu falava assim, gente, como que a gente pode, né, essa coisa de mente e corpo, emoções, né? E eu comecei a pesquisar muito. Aí eu li um livro chamado Biologia da Crença. E esse livro fala como que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso ambiente muda a nossa genética. Influencia demais, né? E esse livro é um livro de um pesquisador que estava no projeto Genoma. Então, assim, é um pesquisador, o nome dele é Bruce Lipton, que ele é um grande pesquisador, e eu fiquei muito impressionada com aquilo. Como assim, né? O ambiente me influencia, né? Como que... Né? E a minha cabeça começou a expandir. E aí foi onde eu fui buscar a fisioterapia integrativa e todas essas técnicas, né? Aí eu me formei, fiz um curso de pós-graduação na Unifesp, que chama Cuidados Integrativos, e fui buscando, fui fazer vários cursos. Daí eu fiz uma especialização internacional em microfisioterapia, me formei no método alemão e fui fazendo várias formações na área para poder aqui agregar e conseguir, né, fazer esse tratamento do meu paciente como um todo, e não olhar só para o aspecto físico. Sim. Você também olha o lado espiritual? Olha, eu não sei, digamos assim, eu não tenho uma técnica que olhe assim o lado espiritual. Mas você acha que o lado espiritual influencia? Eu acho que assim o lado energético, né? Eu acho que assim a pessoa sofre muito com essa questão da energia do ambiente que ela está. Né? E como que você detecta, Anny, o ambiente? Então, dentro do meu trabalho, né, eu atuo com várias técnicas. Então, por exemplo, eu tenho técnicas para mapear tanto o corpo quanto o ambiente. No ambiente, eu uso a radiestesia, né? E o corpo, eu uso a parte de terapia manual, né? Que a gente, com as mãos, a gente vai mapeando o corpo para poder descobrir. Mas como que você faz? Você sente? Como que é feito isso, Anny? Para explicar melhor para as pessoas. Então, este método, por exemplo, eu vou falar da microfisioterapia. Isso. Né? É um método que é feito sobre a pele. Como eu estava explicando, como a pele vem da origem do sistema nervoso, então, pela pele, eu consigo acessar todo o meu corpo. Pela pele? Pela pele. Que interessante. Por quê? Porque o sistema nervoso, Rose, né, é o comandante do meu corpo. Sim. Então, ele comanda o músculo, ele comanda aqui o que eu estou falando, né? E aí, qual o acesso que eu posso ter?
pela pele, né? Olha só. Então, assim, já tem também muitas pesquisas, quem quiser dar uma olhada, né? Sobre artigos científicos que falam sobre essas terapias sobre a pele que funcionam, né? Tanto para a parte emocional, para a parte física de cura. Digamos assim, eles falam de uma gramatura de 5 gramas, que é como se você fosse colocar uma folha de papel. Então, por isso que esse toque que a gente faz é um toque sutil, né? E aí, como que é feito este mapeamento? Ani, eu vou te interromper um pouquinho, eu vou chamar os intervalos e você vai me responder logo após. Tá bom. Para você, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Confira a nossa programação nos canais 8 da fibra ótica na Vivo TV e 9 da NET Claro. Disponibilizamos também a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook acessando www.facebook.com/TVAbertaSP. Assim você participa da nossa live. E também no Instagram, @TV Aberta São Paulo, tudo junto, sem o tio. Aí você fica por dentro de todas as nossas novidades. As Forças Armadas têm em seus quadros pessoas das mais variadas especialidades, inclusive escritores, poetas e músicos. E essas pessoas, muitas vezes, acabam escrevendo poemas e canções sobre as suas organizações militares. É o caso de 2 membros da Aeronáutica Brasileira, o capitão Armando Serra de Menezes e o tenente João Nascimento, que compuseram o hino da aeronáutica, também chamado de hino dos aviadores brasileiros. Melodia simples, eficaz, envolvente e uma letra que capta com sensibilidade o trabalho dos nossos soldados do ar. Recadinho rapidinho, hein? Você que acompanha a nossa programação pelas plataformas de mídias, em especial aí no Facebook, se houver algum probleminha na live, rolou aquela pegadinha, você ficou desesperado, olha como é simples, não precisa se desesperar. É só clicar no botão azul para assistir a nossa programação ao vivo. Mas lembrando, clica no botão azul, azul, com a escrita assistir ao vídeo. Simples assim. Fique conectado na TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil. Ani, você estava falando sobre a técnica de mexer na pele, movimentar a pele, é isso? O toque da pele, né? Isso. Como que é essa técnica? Então, a gente trabalha na pele, né? Para quê? Para poder acessar essas memórias que estão no nosso corpo, né? E trabalhar todo o nosso corpo, porque pela pele a gente consegue acessar tudo. E aí, como que eu encontro, né, um problema no fígado, um problema no rim, um problema de uma depressão, um problema de uma perda? Como que eu encontro isso? Então, os franceses, que esse método é um método internacional, eles criaram mapas, que é baseado na filogênese, né, em várias outras metodologias, e o nosso corpo tem um ritmo vital. E aí, eu sou treinada para isso, e aí, onde não tem esse ritmo vital, eu sei que tem um problema. E aí eu vou olhar no meu mapa para poder saber qual é o problema que está relacionado com aquilo. Agora eu vou te cortar um pouco, Anne. Pessoas que sofrem com câncer, como que é a melhora desses pacientes? Olha, eu falo que esse tratamento da pele é o tratamento do futuro. Tem muitos artigos sendo colocados na internet por vários médicos que associam o câncer ao estresse. E aí quem não vive estressado? Sim. Então, assim, meus clientes quando vão lá, né, que estão até com síndrome do pânico, tem ansiedade, tem um monte de coisa, estão ali que tem até aquele taquicardia, né? Sim.
eles melhoram muito com esses tratamentos. Mas as pessoas com câncer também? Com câncer também. Mesmo com metástase e tudo? Sim, porque assim, imagina Nossa, a ansiedade Anne. que ela fica, né? Sim. É lógico, do estado que está o câncer, não é que a gente vai conseguir uma cura, mas a gente vai dar uma qualidade de vida para ela. Importantíssimo. Uma outra coisa super importante, gente, quem tem câncer faz muita quimioterapia. E aí eu também tenho mapas na pele, por essa técnica, por exemplo, que eu consigo acessar e ajudar a pessoa a liberar essas toxinas. Que interessante. E aí tem um outro método também, que eu tenho um instrumento que eu vou acessando a pele, também para liberar toxinas. E em quanto tempo você já vê uma melhora, Anne? Imediata. Imediata? Imediata. Principalmente, por exemplo, quem tem dor, a gente percebe uma melhora imediata. Quem tem problema de postura, é que o conselho não permite que a gente fique postando antes e depois. Mas assim, é impressionante vocês verem a correção que faz de postura imediata só por acessar a pele, com tanto esse método, né, da microfisioterapia, quanto outros que eu trabalho. E quantas sessões as pessoas precisam? Então, depende do caso, né? A microfisioterapia, por exemplo, ela é um método que você pode fazer uma vez por mês. Por que uma vez por mês? Porque eu trabalho a nível biológico, Rose. Então, eu tenho que dar um tempo, né, para o corpo ele produzir novas células. É um método de autocura. Tem alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação. Eu atendo até recém-nascidos, né? Então, é um método muito interessante, né? Eu acho que assim, a fisioterapia do futuro é os tratamentos pela pele. Tem muita coisa acontecendo, muitas pesquisas. E tudo é informação, né? Tudo a gente capta do ambiente, tudo a gente recebeu. Né? Quantas coisas, quantas memórias, que a gente tem guardado no nosso corpo, com certeza, causando todo esse sintoma, todo esse problema. Então a gente precisa liberar. E essa técnica também, ela ajuda para vícios? Ajuda, ajuda. Ajuda porque assim, né, imagina que a gente consegue mapear a parte tóxica no seu corpo, a parte química, a parte hereditária, né, fazer uma correção física, e aí muitas vezes alguns vícios, eles estão relacionados que à hereditariedade. O pai era alcoólatra. Tem isso, né? Ou o que acontece? Como eu falei no começo, 80% das doenças são psicossomáticas. Né? Então, são emocionais. Então, o que será que tem de dor ali dentro daquela pessoa que fez ela, né, naquele momento, ter um vício, por exemplo? Então, a gente consegue... E toda pessoa que tem um vício, que vai no meu consultório, o que eu trato também? A ansiedade. Porque quem não tem ansiedade, né, e tem o vício? Então, uma coisa leva a outra. Então, por isso a visão da fisioterapia integrativa, que usa todas essas técnicas com uma abordagem para ajudar as pessoas, gente. Não dá para a gente pensar mais, né, Rose, certeza, Anne, só numa certeza. coisa. E é super importante, gente, falar o seguinte, que nenhuma dessas técnicas que eu trabalho, elas, você vai deixar de fazer qualquer tratamento. Elas complementam a medicina, você não vai precisar deixar de tomar nenhum remédio. Pelo contrário, elas vão ajudar e agregar, né? Então, vocês não precisam deixar de fazer nenhum tratamento para fazer essa técnica. Excelente. É a medicina do século, É a Anne? medicina do século. A gente trabalhar integrado, a gente vê o todo, né? Do paciente. E os médicos já estão olhando por este lado, né? E, Anne, qual que é a maior dificuldade das pessoas melhorarem? Mudança de hábitos. E as pessoas não melhoram porque eu acho que duas coisas. Uma coisa, elas querem fórmulas milagrosas. E aí a gente tem que entender, pessoal, que, imagina, hoje, a gente, com o nosso corpo, né, a gente sofre irradiação eletromagnética,
poluição, É. a água, Alimentação. alimentação. Então, tudo isso está no seu corpo. Mas você, Os como problemas. fisioterapeuta, Anne, você acha que o pior estresse que a pessoa tem para realmente você estar doente começa na mente? Sim. É a mente que é o... Eu acho que assim, a neurociências fala que a gente tem 70 mil pensamentos diários. Nossa, Então, quase nada, né? Como a gente vai controlar os nossos pensamentos? É. Então, assim, como a mente e o corpo, elas estão conectadas, então, a mente Sim. é o comandante do corpo. É. Então, o que que eu faço? Pelo corpo, eu acesso a mente com todas essas técnicas. Porque se eu não cuido do corpo, se eu não limpo o corpo de toxinas, de emoções, vai chegar uma hora da pane. Sim. E como a parte do nosso cérebro é inconsciente, tem todo esse monte de pensamentos, como que a gente vai lidar com os nossos problemas, a nossa vida, a nossa família, todo esse estresse? Começa a ter um pane. Verdade. Né? Anne, como o nosso tempo já está acabando, vamos falar um pouco sobre o auditório do corpo. O que é isso? Como surgiu? O auditório do corpo é a minha marca, porque eu acredito que as pessoas precisam aprender a ouvir o corpo delas. Tá. E durante a minha vida, eu sempre tive, né, essa questão de percepção corporal. Eu tenho uma técnica, depois um dia eu explico, né? E eu saí de Minas, quando eu quis fazer faculdade, com R$500 no bolso, porque a minha família é muito pobre. E eu consegui não só fazer a faculdade de fisioterapia, mas me realizar profissionalmente. Sim, com certeza. E eu penso que se a gente tem esse autocuidado, e se a gente olha para si mesmo, e se a gente tem essa visão, né? Se a gente aprende a ouvir o nosso corpo, a gente não só evita doenças, mas a gente se cura e a gente também se realiza. Com certeza. Anne, adorei o nosso papo. Deixa um convite para você retornar. Claro. Tá? Porque eu tenho certeza que vai ser muito polêmico esse programa. Adorei a sua visita. Muitos assuntos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço. E eu desejo um beijo a todos vocês.